Olá, olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu curso. Eu sou a professora Marcele Tazuco, professora de processo penal, e estou aqui com vocês hoje para corrigirmos a prova de analista de DPE do Estado de São Paulo que foi realizada neste domingo. Então, bora lá falarmos um pouquinho a respeito da prova. Só para dar um panorama geral, nós tivemos algumas questões mais complexas, de raciocínio mais complexo, e uma questão envolvendo a jurisprudência dos tribunais superiores. No mais, ali nós tivemos questões que giravam em torno dos temas que nós trabalhamos durante as aulas, que nós trabalhamos no nosso imersão e também no nosso Detona. Mas sem mais delongas, vamos logo falar das nossas questões que nós tivemos aí de nível médio para difícil da prova de analista de DPE. Então, bora lá para as nossas questões. Processo penal, pessoal, começava na questão 63. Então, 53, desculpa, 53. Vamos lá. Em determinada vara criminal do Fórum Central da Comarca de São Paulo, Vitor, réu confesso, foi condenado a pena de 4 anos em regime fechado por suposta infringência do artigo 157 caput do Código Penal. Disse a magistrada sentenciante que, apesar de primário, o roubo é crime grave que assola a sociedade, fazendo jus então ao regime mais severo. Bom, o que aconteceu nessa questão aqui para a gente facilitar e otimizar o nosso tempo? Nesse caso, a defesa, irresignada por conta da sentença, então irresignada a Defensoria Pública, interpôs a apelação, tendo sido analisada pela 10ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que por maioria de votos julgou parcialmente procedente. Então a apelação foi julgada parcialmente procedente o apelo para fixar o regime semiaberto, vencido o juiz, o terceiro juiz que negava provimento ao recurso. Gente, vamos analisar a seguinte situação. Se eu tenho uma apelação contra recurso de apelação, ou eu vou ter embargos infringentes ou de nulidade se for um acórdão não unânime desfavorável à defesa. Eu preciso que seja um acórdão não unânime desfavorável à defesa. E neste caso, o acórdão não unânime foi favorável à defesa. Evidentemente que existe ainda possibilidade de recorrer. Então, neste caso, o recurso é o recurso especial ou recurso extraordinário que vai para o STJ ou para o STF. A alternativa correta era a alternativa A, interpor recurso especial e ou recurso extraordinário perante o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não cabia embargos infringentes ou de nulidade, por quê? Porque, na verdade, a apelação foi analisada pela 10ª Câmara Criminal e julgou parcialmente procedente o apelo. Então, não é desfavorável para a defesa. Por conta disso, o recurso cabível é o recurso especial e ou extraordinário para melhorar. Sim, pode melhorar, eles podem melhorar aí a decisão da 10ª Câmara Criminal. É nesse sentido. A próxima questão é a questão 54, do Marco, que foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi levado para audiência de custódia. Essa questão envolvia aqui a prisão preventiva. E aí trazia ali se a prisão preventiva, o Ministério Público na audiência de custódia, se eu não me engano, não pediu a preventiva, não fez o pedido da preventiva, e se o juiz poderia decretar a preventiva de ofício. Não, o juiz não pode decretar a preventiva de ofício, o artigo 311 do Código de Processo Penal. Então a nossa alternativa correta aqui era a alternativa B de bola. Não pode decretar a prisão preventiva de Marco, eis que vedado o agir de ofício. Como o Ministério Público não fez o pedido na audiência de custódia, o juiz, por conta própria, não pode aqui decretar a prisão preventiva, ok? Muito bem. Na próxima questão que a gente tem aqui, com relação ao tema das provas no processo penal, a gente vai ter aqui várias alternativas que não tratam especificamente, de um único tema, do tema provas, mas a gente tem alguns pontos aqui. Bom, na alternativa A, ele trata da apuração de delitos sexuais. E aí ele fala que a inquirição das testemunhas deve ser feita pelo juiz, podendo acusação e defesa complementar. Independente de qual seja o crime, o juiz ele vai complementar. As perguntas vão ser feitas primeiro pela acusação, depois pela defesa, dependendo de quem é a testemunha, e depois o juiz, caso queira, complemente. Se for testemunha da própria defesa, a defesa pergunta primeiro, a acusação faz as perguntas, e se o juiz entender necessário, ele complementa. Então, não existe essa, das partes complementarem. Então, não é a alternativa A.
Não sendo possível o exame de corpo de delito por haver desaparecido vestígios, a prova testemunhal e a confissão. Não pode suprir. O que nós podemos ter aqui em decorrência do desaparecimento dos vestígios, a gente pode ter o exame de corpo de delito indireto, que é feito um laudo através do depoimento de testemunhas, mas a confissão jamais vai suprir o exame de corpo de delito, está lá no artigo 158. O exame de corpo de delito é obrigatório nos crimes que deixam vestígios. Se não tem mais os vestígios, pode ser feito o exame de corpo indireto, que é o artigo 167 do CPP. A alternativa C falava: poderá haver acariação entre corréus, mas inexiste previsão legal para acariação entre réu e testemunha. É esse o ponto. Existe acariação entre réu e testemunha. O Código de Processo Penal prevê essa possibilidade. D era a nossa alternativa correta. A despeito de um corréu não ter sido denunciado por ter feito acordo de não persecução penal, não inexiste impedimento para a sua oitiva como informante, mas não como testemunha. Então não existe impedimento para ele ser ouvido como informante. Lógico, a gente não vai poder ouvir ele como testemunha, até porque ele fez parte do fato criminoso, ele é um dos corréus. Mas já que ele não faz parte do processo, então entendam, como ele não mais faz parte do processo porque houve o acordo de não persecução penal, eu posso pegar a oitiva dele, só que a oitiva dele vai ser como mero informante, ok? Porque ele fez parte do fato criminoso, então eu não posso trazê-lo aqui como testemunha. Então essa é a nossa alternativa correta. E a E está errada porque diz o seguinte: o juiz, por não possuir conhecimentos técnicos científicos apurados, ficará adstrito ao laudo. Não, o juiz não ficará adstrito ao laudo do perito, ele pode decidir contrariamente ao laudo do perito, mesmo não tendo conhecimentos técnicos, porque ele forma o convencimento pelo livre convencimento motivado. E agora a gente vai falar da questão 56. A questão 56 é uma questão que fala também a respeito das prisões. Então a gente tem mais uma questão envolvendo prisão. A gente teve uma questão envolvendo a prisão preventiva e agora é uma questão que envolve vários aspectos com relação às prisões. Eu tenho, se eu não me engano, aqui prisão preventiva, tenho alternativas falando da prisão temporária. Então é uma questão que trata sobre o tema prisões, mas ela não é específica de uma prisão só. Então vamos lá. Nessa alternativa, nessa questão aqui, a alternativa correta é a alternativa B, tá? Então vamos ver por que as outras alternativas estão incorretas. A alternativa A é possível arbitramento de fiança, não é possível arbitramento de fiança em favor do acusado por roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. B, o prazo nonagesimal, que é a nossa alternativa correta, da revisão da prisão preventiva, aplica-se até o final do processo de conhecimento, que se encerra com a cognição plena pelo Tribunal de Segundo Grau. A ideia dessa alternativa, por ser correta, é que o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, ele traz lá a informação do quê? Que a cada 90 dias, o juiz deve revisitar os requisitos da prisão preventiva para que verifique se esses requisitos ainda se mantêm. Então, a ideia é de 90 em 90 dias, o juiz revisitar a existência ou não dos requisitos da prisão preventiva. Essa é a ideia do artigo 316, parágrafo único. E aí a alternativa traz que esse prazo nonagesimal vai se encerrar enquanto durar o processo, não vai se encerrar assim que acabar o processo, certo? Então, enquanto durar o processo, esse prazo nonagesimal, ele vai permanecer. Acabou o processo, com a cognição plena pelo segundo grau, pelo tribunal no segundo grau, aí sim nós não vamos ter mais a prisão preventiva, porque não vai ser mais prisão processual. Aí vai ser prisão definitiva em razão de uma condenação. Essa é a nossa alternativa correta. A prisão temporária decretada durante a instrução criminal, a prisão temporária, conforme a Lei 7.960 de 89, o artigo 1º, ela não pode ser decretada durante a ação penal. Um dos requisitos da prisão temporária é justamente a imprescindibilidade para as investigações. Então, a prisão temporária ela vai ser decretada durante as investigações. É isso, tá? Então, nós não vamos ter a prisão temporária decretada na instrução. Por isso que essa alternativa está errada. A próxima. A prisão domiciliar, espécie de medida alternativa à prisão. Prisão domiciliar não é uma espécie de alternativa à prisão. A pessoa fica presa, só que fica presa em domicílio. Então, é esse o ponto aqui, que não é uma espécie alternativa à prisão. A alternativa E,
o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por não comprometer o status de liberdade do acusado, não serve para a posterior detração penal. Serve, porque embora ele não esteja preso, embora seja uma medida cautelar diversa da prisão, compromete o status libertatis dele. Por quê? Porque ele tem que ficar durante a noite em casa, então está comprometendo, e nos dias de folga também. Então, por comprometer o status libertatis, aí vai ser possível a detração penal. Então, questão 56 era essa. Questão 57 fala do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal. E na questão 57, a nossa alternativa correta é a alternativa A, que diz lá: o descumprimento pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. O artigo 28A traz dentro, né, dos seus aspectos justamente esse ponto. A partir do momento que o investigado ou que essa pessoa, né, o autor do fato criminoso, ele descumpra o acordo de não persecução penal, não tem lógica eu oferecer mais um benefício para ele depois da denúncia. Então a ideia é: você já descumpriu anteriormente o nosso benefício, eu não vou mais oferecer benefício algum para você. Então o Ministério Público pode deixar de oferecer o benefício da suspensão condicional do processo, mesmo que cabível, em razão do desse descumprimento do acordo de não persecução penal. Isso é importante por quê? Porque o acordo de não persecução penal, embora, né, a gente não tenha uma tese definida ainda, mas por hora o STF entende que ele é um direito, né, é uma faculdade, vamos colocar assim, do Ministério Público, do órgão acusador. Então o MP, mesmo tendo os requisitos, oferece, se quiser, o acordo de não persecução penal. Uma vez oferecido, o acusado, o autor do fato criminoso, melhor dizendo, é obrigado a cumprir esse acordo. Ele não cumprindo, vai prejudicá-lo no próximo benefício, que seria a suspensão condicional do processo, que, como regra, de acordo com o STF, seria um direito subjetivo do acusado. Então deixa de ser um direito do acusado por ele não ter cumprido o acordo anterior. Aí, com relação à alternativa B, a gente tem lá: em caso de recusa da homologação do juiz, caberá rese e não apelação, como diz na alternativa. Alternativa C: é válida a negativa de formulação da proposta do acordo baseada na ausência de confissão. Não, um dos requisitos para que possa ser feito o acordo de não persecução penal é a confissão. D. Conforme expressa a disposição legal, não é possível oferecimento aos réus reincidentes, ainda que insignificante a ação penal pretérita. A regra é que aos réus reincidentes realmente não poderia ser oferecido o acordo de não persecução penal, a não ser que seja insignificante a ação anterior. Então, se a ação penal anterior era insignificante, nesse caso poderá ser oferecido aqui o acordo de não persecução penal, mesmo existindo essa ideia da reincidência. E constitui negócio jurídico processual penal de natureza processual e, portanto, não é cabível para delitos cometidos anteriores à vigência do pacote anticrime, que trouxe esse instituto. O STF entendeu que o acordo de não persecução deve retroagir, mesmo que haja sentença condenatória já na ação penal. Ele entende, o STF já entendeu que deve retroagir este benefício, tá? A aplicação deste benefício. Próxima questão, questão 50, tá certo? 58. André, fala da prisão de André, mas aqui envolvendo com relação à revisão criminal, né? A competência da revisão criminal. Então, nós temos André foi preso em flagrante, foi denunciado pela primeira vara criminal de Santo André. Aí não importa qual foi o crime. Foi expedida a competente guia de foi denunciado pela primeira vara criminal de Santo André. Ao final da instrução, foi condenado a pena de 5 anos em regime fechado. Foi expedida a competente guia de recolhimento provisório e André iniciou seu cumprimento de pena na comarca de Presidente Prudente. A defesa interpôs a apelação, sendo negado provimento. Ainda resignada, impetrou o HC perante o Superior Tribunal de Justiça, onde o resultado do julgamento indicou que a quinta turma não conheceu o HC, mas concedeu a ordem de ofício para aplicar o redutor. E aí, concedendo a ordem de ofício, a pena de André ficou de 1 ano e 8 meses em regime aberto, expedindo seu alvará de soltura.
Caso André, por meio de defensoria pública, queira interpor revisão criminal para pleitear sua absolvição, deverá fazê-lo perante. Bom, aqui a gente não pode nem pedir a revisão criminal perante o STJ, porque ele conheceu de ofício, então não foi recurso, né, não foi um recurso que foi dado provimento, e nem perante a vara criminal. Então nos sobra quem? Nos sobra aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo. Deixa eu só ver onde que tá aqui. Ali. Então ele foi condenado e aí a apelação, cadê? Foi interposta a apelação. Deixa eu achar aqui. A defesa interpôs apelação criminal, sendo negado o provimento. Como na verdade foi interposta a apelação criminal, foi essa decisão, em regra, esse recurso que transitou em julgado. Então, esse recurso que transitou em julgado, Marcele, mas o STJ mudou a pena. Sim, mas mudou a pena de ofício. E não, a revisão criminal ela tem que ser interposta no último recurso. Na verdade, quem analisou o último recurso. É isso, a competência para analisar a revisão criminal é de quem analisou o último recurso. E o último recurso foi analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então a nossa alternativa correta aqui é a alternativa C, Tribunal de Justiça de São Paulo, ok? Muito bem. A questão 59 fala sobre o inquérito policial. Então, sobre as disposições legais acerca do IP, a decisão que determina o arquivamento dos autos investigativos diante da manifestação acusatória de ausência de provas de autoria faz coisa julgada e material. Ou faz coisa julgada formal e material. Não, somente faz coisa julgada formal, ok? Inclusive o inquérito policial ele poderá ser desarquivado caso surjam novas provas. Então só faz coisa julgada formal. B. É dever da autoridade policial, ao final das investigações, fazer minucioso relatório do que tiver sido apurado, tecendo opinião concreta. Não, o delegado de polícia tem que ser neutro, ele não pode tecer opinião alguma no que tange ali as investigações realizadas para finalizar o inquérito policial. C. Nos crimes de calúnia praticados contra sujeito passivo comum, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentar a respectiva queixa-crime. Essa é a nossa alternativa correta. O artigo 5º do Código de Processo Penal, ele traz lá as hipóteses de instauração de inquérito policial. Nas ações penais privadas, para que haja o inquérito policial, a gente precisa aqui que a pessoa que a vítima que vai poder intentar a queixa-crime, ali entre com o pedido, né, o requerimento para poder ingressar, para que o delegado possa instaurar o inquérito policial. Então, a ação penal privada precisa aí do requerimento da vítima para que seja instaurado o inquérito policial. Essa é a nossa alternativa correta. A alternativa D diz lá que do arquivamento realizado pelo delegado caberá recurso em sentido estrito, não, porque a decisão do delegado não é uma decisão judicial cabível de recurso, não é? Então, está errada. E o prazo para encerramento do inquérito no caso de tráfico de drogas e estando o investigado preso será de 45 dias. Não, é 30 ou 90 dias. Não existe 45 dias aqui. Então, estando ele preso é 30 dias. Estando o agente solto seria 90 dias. Então, está errado aqui a alternativa E também. E por fim, a nossa questão 60, que traz, inclusive durante as nossas aulas de RQ, eu trouxe algumas questões que envolviam aí textos de doutrina, né, para vocês trabalharem, para vocês verem como poderia ser cobrado algum ponto envolvendo aí o processo penal, e a FCC trouxe uma questão aí envolvendo doutrina, e essa questão, além de envolver doutrina, ela traz aqui, deixa eu só ver uma coisa, ela traz o ponto aqui com relação ao tema de provas, respectiva atuação judicial na fase investigativa. Então vamos lá. Nesse caso, não vou ler o texto, tá? Sobre a relação entre elementos de prova e prova no processo penal brasileiro e a respectiva atuação judicial na fase investigativa, é correto afirmar. Então, o que a gente tem aqui? O material probatório produzido durante o inquérito policial e avaliado pelo juiz das garantias não será pensado aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, em respeito à originalidade cognitiva desse magistrado. Gente, aquilo que foi produzido no inquérito policial tem que ser juntado na fase de ação penal, senão, até para que possibilite o contraditório e até porque possa, né, ali a partir do contraditório, o juiz decidir se condena ou não.
B é a nossa alternativa correta. O juiz que atua na fase investigativa pode presidir também a instrução criminal, em caso de violência doméstica, tendo em vista que uma cisão rígida entre as fases de investigação e de instrução impede que o juiz conheça toda a dinâmica do contexto da agressão e ampare a vítima. Aqui a gente tem esse ponto importante, principalmente no que se refere à violência doméstica ou familiar contra a mulher, principalmente com relação à Lei Maria da Penha. Alternativa C, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo em respeito à originalidade cognitiva do juiz da instrução criminal, que cessa com o recebimento da denúncia. Não, né? Não tem esse exceto aqui. O juiz que conhecer do conteúdo da prova produzida durante o inquérito, depois declarada inadmissível, não poderá proferir sentença ao acordo. Esse seria o melhor dos mundos, né? Para a defesa, esse seria o melhor dos mundos, mas infelizmente não é ainda aplicável. Mas esse seria o melhor dos mundos, mas ainda não é aplicável. O juiz que conheceu a prova inadmissível durante a fase do inquérito ainda pode proferir sentença, tá? Ou acordo. O juiz da instrução formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos. Essa alternativa está correta até este ponto. Aí, esse exceto, esse salvo nos crimes sexuais cometidos com grave violência, a gente tem aqui um a mais, né? Se não tivesse isso, a gente teria também uma alternativa correta, mas o erro dessa alternativa é justamente esse ponto. E para a gente finalizar, a questão 61, que envolveu aqui a jurisprudência do STJ. E aí traz lá, em determinada vara criminal do Fórum Central da Barra Funda, Guilherme Primário, após não ter aceitado o acordo de não persecução penal por negar a autoria, foi denunciado pelo promotor oficiante por supostamente ter praticado o delito de furto qualificado mediante fraude. Essa questão ela envolve aqui a questão da emendatio libelli logo depois do recebimento da denúncia, tá? Então, o que aconteceu? O Ministério Público denunciou o agente por furto qualificado mediante fraude e o que, segundo consta, né, na denúncia, Guilherme teria se passado por manobrista e desse modo levado o veículo de Augusto. Ao receber os autos, o juiz competente, entendendo ser um caso de estelionato simples, deve, segundo o STJ. Neste caso, o que o juiz deve fazer? Ele vai realizar uma emendatio libelli antecipada. Por quê? Porque a ideia da emendatio libelli é para ser realizada na fase de sentença. Lembram-se? Emendatio e mutatio libelli, artigo 383. A ideia é fazer na fase da sentença. Mas se o juiz, antes de receber a denúncia, ele percebe que a denúncia ela não está condizente, os fatos narrados da denúncia não estão condizentes com a classificação do delito, o juiz já altera a classificação do delito. Então ele já altera para que seja o acusado processado já inicialmente pelo delito correto, vamos por assim dizer. Então o juiz pode realizar a emendatio libelli ali no momento do recebimento da denúncia. A nossa alternativa correta é a alternativa C, que diz lá, realizar, o que deve ser feito? Realizar a emendatio libelli antecipada, determinando o envio dos autos ao promotor de justiça para que ofereça a suspensão condicional do processo. Aqui, por que o MP pode oferecer a suspensão condicional do processo? Porque o crime de estelionato tem pena mínima de 1 ano. E aí cabe a suspensão condicional do processo. Essa exigiu, além da jurisprudência, do entendimento dos tribunais superiores, um raciocínio um pouquinho mais apurado, porque você tinha que lembrar que a pena mínima do crime de estelionato é de 1 ano e cabe a suspensão condicional do processo. Então, o juiz, para que o agente possa já responder o processo, ser denunciado pelo crime correto, ele recebe a denúncia já realizando a emendatio libelli, volta para o MP, não para o MP modificar a denúncia, mas para o MP já providenciar o possível benefício. Então, a nossa alternativa correta é a nossa alternativa C, é a C, né? É a alternativa C por conta disso. Esse é o entendimento e posicionamento do STJ. Certo? Com isso, nós encerramos a nossa correção da prova de analista de processo penal, de analista de DPE do Estado de São Paulo. Espero de coração que vocês tenham ido bem, embora tenha sido uma prova complexa. Espero que vocês tenham aí acertado a maioria das questões de processo penal. Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, gente!